Pensando aqui sobre ressignificar. Muitas coisas nas nossas vidas ainda é preciso ser ressignificada, né? E a gente vai deixando para lá, vai deixando para trás, é como diz, deixando debaixo do tapete e não vai resolver. Quer dizer, perdemos os nossos dias quando não ressignificamos, quando não colocamos as coisas realmente como devem ser. Você sabe que a vida são ciclos, né? E ciclos se fecham e inicia-se outro ciclo. Então já não se pode mais viver aquela etapa anterior. E nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, nós encontramos tantas histórias com esse sentido de ressignificar. Quantas vezes você pensa que não tem mais jeito, vai ser assim, deixa para lá? Não é assim. O ser humano, ele se renova. A própria Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam para nós a cada manhã. Então, se elas se renovam, algo dentro de nós se renova também. Renova-se esperança, renova-se propósito, sabe? Coisas que a gente já deixou para lá. Disse, não, eu não quero mais, não vou mais fazer. Coisas que só iriam ajudar você e outros, porque nós estamos aqui em função de outros. E com relação à Bíblia, o texto que eu li hoje era sobre Moisés. Moisés já tinha feito coisas que, sinceramente, desagradável, né? Ele matou um egípcio, então, coisas assim, né? Fatos que... E de repente você vê Moisés vendo Deus na sarça, vendo Deus no fogo. E eu lendo aqui, percebendo isso, que Moisés está lá apacentando aquelas ovelhas e de repente ele vê o arbusto sendo incendiado. É como se alguém tivesse incendiado aquilo ali e ele olha como? Não se consome, a sarça não se consome. Era porque era o Deus do fogo que estava ali. Na verdade, Deus fala com ele de dentro do fogo, Deus do fogo, Deus estava no fogo. E então Moisés percebe ali que era o próprio Deus trazendo uma mensagem para ele. E nós, quanto ao ressignificar situações desagradáveis que a gente não entende, a gente fica olhando, por que isso? Por que está acontecendo? Por que comigo? Por que na minha família? Por que essa dor? Por que esse mal-estar? Por que eu não consigo? E às vezes, nós seres humanos temos a tendência de olhar para a vida dos outros. Por que com fulano acontece comigo não? Porque deu certo para fulano e para mim não deu, se é da mesma família, se é da mesma faixa etária, e a gente começa a comparar. E não é assim. Então Moisés ali naquela situação, ele fica confuso, né? E ele olha e a sarça não se consome. O que tem ali? E Moisés encontra Deus naquela situação, onde ele não compreendia. Conosco não é diferente. Quantas vezes encontramos solução em coisas que a gente diz não, aí não tem jeito, não vai ser, não vai dar. Humanamente a gente é tentado a pensar assim, querer entender por quê. Moisés queria entender por que a sarça não se consumia, se era tanto fogo ali, aquela visão do fogo, aquele fogo prende a atenção de Moisés, e ele, mas não consome, como assim? Ela continua do mesmo jeito, não consome, e é muito fogo. Imagina as chamas tão lindas que era o próprio Deus representado naquele fogo. Então, no nosso caso, quantas vezes situações a gente olha, mas essa doença, às vezes é uma situação de doença, mas ela não evolui. O médico disse que ela não passa disso aí. Disse que ele não sabe por que a medicação não está surtindo o efeito desejado. Entretanto, ela não está aumentando. A doença estagnou ali, paralisou ali, mas ela continua. Então, são situações que a gente pode ressignificar. O Deus do fogo, o Deus de dentro do fogo, o Deus que é fogo, esse Deus que ele está sentado num trono de fogo e de marfim, diz a Bíblia, e isso é verdade. Então, esse mesmo Deus do fogo que aparece para Moisés, também vem para nós em situações para nós ressignificarmos, olhar de outra forma. Não consome, quer dizer que aquela situação que eu achei
que ia assim acabar comigo, que ia me trazer tanto mal. Não é. Agora eu consigo ver Deus me levando para entender o que é esse fogo, o que é essa situação. E é bem aí que eu encontro Deus no fogo, assim como Moisés encontrou Deus no fogo naquela sarça. Era só para chamar a atenção dele. Assim somos nós. Deus também acontecem situações que Deus está nos chamando a atenção. Moisés precisava libertar um povo que estava cativo, e era naquela conversa, é naquele fogo, é com aquele Deus que ele vai caminhar, que ele vai ter. Conosco não é diferente. É aquela situação, é através daquilo ali que o Deus do fogo vem e te chama a atenção, que então é você seguir o que ele tem para você. Tem pessoas precisando de mim, de você. Tem pessoas cativas. Às vezes nós mesmos somos cativos por alguma coisa, presos em alguma coisa, escravos de alguma coisa. E a gente tem que olhar para dentro de nós e perceber que esse mesmo Deus do fogo está aqui. A sarça não está sendo consumida. A dor não está te consumindo. O mal não está te arrastando para mais longe. Deus está na situação, o Deus do fogo. Esse Deus que está no trono de fogo de marfim, ele vem e ele se revela, porque ele tem algo para nós. Que possamos ressignificar aquilo que hoje para nós é dor, aquilo que hoje para nós é confuso, assim como para Moisés a sarça não se consumia, era confuso na mente dele. Para mim e para você, tem situações, uau, e não se resolve, e tantos questionamentos. O Deus do fogo está ali para trazer solução. Mas essa solução, ela vem através de Deus, mas nós temos que entender, somos nós que vamos ressignificar. Era Moisés que precisava entender a linguagem e ir até o povo hebreus para tirar os hebreus do Egito. Você também, eu também, nós precisamos entender a linguagem do fogo, a linguagem de Deus, para então sair da situação, ser vencedor, não mais ficar cativos. Amém?